Então, boa noite a todos. Aí a gente vai continuar agora a nossa história. A gente vem lendo, aprendendo desde lá de Abraão, Isaac, Jacó, os filhos de Jacó, as 12 filhos de Israel que formou o povo terreno de Deus. Né? Isso a gente tem aprendido, o povo terreno de Deus. Nós cristãos, nós somos o povo celestial de Deus. A gente vai morar no céu, vai para o céu daqui. A qualquer momento o Senhor pode nos chamar e nos levar daqui e vai ficar aqui na terra o povo terreno de Deus, que é os filhos de Israel, ou seja, a nação de Israel, os filhos de Jacó também, chamado filhos de Jacó. E aí a gente viu, acho que na última reunião, que dos filhos de Jacó houve uma fome por toda a terra. Primeiro houve 7 anos, lembra do sonho que o faraó teve, que o filho de Jacó, José, revelou? Houve uma fome por toda a terra, teve primeiro 7 anos de fartura, que foi as 7 vacas gordas, que ele teve o sonho. Aí depois teve 7 anos de escassez, né, falta de comida, que foram as 7 vacas magras que o faraó teve o sonho que José decifrou. E aí, nesse tempo, precisando de comida, né, José, que era o governador do Egito, que era um dos filhos de Jacó, nos 7 anos de fartura, ele guardou muita comida, né? E as pessoas iam lá, trocavam animais, propriedade, dinheiro, tudo por comida. Aí os filhos de Israel precisou ir para o Egito para poder também procurar comida, porque a comida estava toda lá. José tinha armazenado bastante comida durante o tempo que estava tendo muita fartura, muito alimento. José armazenou muita comida. E aí os filhos de Israel, né, todos, né, precisaram sair de onde eles estavam e ir para o Egito atrás de comida. E aí, quando chegou lá, eles, o faraó, que era amigo de José, morreu. José também morreu. E aí surgiu um outro faraó mau, que aí começou a escravizar o povo de Israel no Egito. E vou fazer uma pergunta para vocês, para ver se vocês estão lembrando. Eles ficaram lá escravos, trabalhando de graça, sendo maltratados e não se alimentavam direito. Por quantos anos? Quem lembra? Eu vou dar uma dica para vocês. Vamos lá. Ficou lá por 130 anos, ficou lá por 230 anos, ficou lá no Egito por 330 anos, ou ficou no Egito por 430 anos? Quem se lembra? Vamos lá. 403 anos. João 400 Miguel, anos. 400 anos de pezinha. João Miguel falou 403. Cauã e Maria, 430. Então, assim, por, por mais ou menos 400 anos, né? Porque eles foram para lá, né? O tempo, vou pedir até Dal para abrir para a gente lá, ó. Enzo falou 403 e agora a gente vai aprender quanto tempo foi. Vou pedir Dal para abrir em Êxodo 12. 430. João Miguel aí 430. Então vamos aprender, vamos saber. Eu também quero saber quanto tempo eles ficaram lá. Êxodo 12, versículo 40, lá embaixo. Tá? Olha só. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Se a gente contar que eles ficaram por um tempo lá até José morrer, né? E aí só depois que José morreu que eles começaram a ser escravizados. Então, mais ou menos 400 anos, esse povo, o povo de Israel, o povo terreno de Deus, ficou escravo lá, mais ou menos por 400 anos escravos no Egito. E aí, depois disso, a gente viu que nasceu Moisés, né, aquele menino, né, que foi quem Deus escolheu para tirar eles lá do Egito para
libertar eles. E aí a gente também aprendeu como foi que Deus tirou o povo de Israel, o povo dele, do Egito, das mãos de Faraó, da escravidão, que eles estavam lá por 400 anos, através de milagres e maravilhas. Alguém se lembra de pelo menos um dos milagres que Deus fez para que Faraó deixasse o povo dele sair do Egito? Quem se lembra? Vamos ver, pelo menos um. Transformar a água em sangue, água do rio, e quem tomasse essa água ficaria com náuseas e dor de barriga. Gafanhotos. Olha só, muito bem, água em sangue, gafanhoto. Quem se lembra mais? A água que vira sangue e a A sangue. escuridão, As trevas, a escuridão, certo? Mais alguém se lembra Gafanhotos. mais? Gafanhotos. O que mais, Enzo? Fala aí. as pessoas A lá escuridão. que acreditavam em Deus pegavam um carneiro novo de 1 ano sem nenhum defeito, matava esse carneiro, colocava o sangue dele em uma bacia e passava na porta. E comia a Os carne desse gafanhotos. carneiro assada. Não podia ser nem frita, nem cozida, tinha que ser assada. E o anjo que Deus mandou, que quem não tivesse o Bode, sangue fogo, na cabeça porta, também. o anjo tiraria o último suspiro do unigênito da pessoa, O primogênito. do primogênito, seja de animal ou de filhos. E isso, essa aí foi a Saraiva. Páscoa, né? Foi a última praga, essa que Enzo falou muito bem, viu, Enzo? Certinho aí, você contou bem a história aí certinho, que a gente estava aprendendo. Teve aí agora, quem falou por último aí, João? Qual foi, João? Eu também falei, irmão. Matou os animais também. Foi. E Bolas de fogo ele caindo do céu. Bolas de fogo caindo do céu. Isso, teve a chuva lá de pedras. Saraiva de fogo. Saraiva de pedras de fogo. Foram pedras flamejantes. Isso. Aí a gente já viu do gafanhoto, não é isso que vocês falaram? Teve os piolhos, a pestilência, que foi a quinta aí, ó, da vaquinha aí, a pestilência nos animais que morreram. Então, todos esses milagres e maravilhas Deus fez para poder Faraó ceder e permitir que o povo dele saísse do Egito, como a gente já aprendeu. Mas ele teimou e só foi permitir na 10ª, que foi a que Enzo contou aí, né, corretamente, como foi que Deus fez. Antes, né, pedindo ao povo de Israel que matasse o cabrito ou o cordeirozinho ali e passasse o sangue sobre a verga da porta, porque na casa que tivesse o sangue, Deus não feriria os primogênitos, nem dos animais, nem dos filhos das pessoas. E assim foi somente na casa que tinha o sangue que era livrado desse castigo, desse juízo de Deus. E assim, a partir dessa 10ª praga aí Faraó não suportou e aí falou: deixa esse povo embora, senão nós vamos morrer todo mundo. E aí o povo de Israel conseguiu sair do Egito e aí na frente do Mar Vermelho, Moisés toca o mar com a vara, o mar se abre, como a gente viu, e o povo de Israel passa a seco pelo meio do mar. O mar abre em duas partes, né, como a gente aprendeu, e aí quando Faraó, ele lembra, né, ele se arrependeu de ter deixado o povo de Israel fugir, aí ele pega os seus exércitos e vai atrás. Quando eles entram no mar, Deus manda Moisés tocar o mar de novo com a vara, e a parte que o exército de Faraó estava atrás do povo de Israel vai se fechando as águas, e todo o exército de Israel, do Egito morre afogado, e o povo de Deus atravessa o mar a seco e consegue sair do Egito depois de 400 anos, mais ou menos, de escravidão. E partindo daí, eles seguem pelo deserto
né? E agora eles começam uma longa caminhada pelo deserto, todo o povo, até a terra que Deus tinha prometido a eles, né? Que é a terra de Canaã. E no deserto vocês sabem que tem muitos perigos, né? Deserto tem cobra, tem escorpião, tem calor, falta água, falta comida, falta tudo, mas Deus proveu para eles, para que eles pudessem caminhar pelo deserto, né? E aí Deus ia com eles. De dia tinha uma nuvem, né? Uma coluna de nuvem assim, ó, de dia que protegia eles do sol ardente do deserto, né? Deus estava naquela nuvem. E à noite tinha uma nuvem de fogo que iluminava o caminho deles também, né? Aquecia, porque à noite no deserto é muito frio, de dia é muito quente e de noite é muito frio. Existe uma variação de temperatura no deserto grande, muito calor de dia, muito frio de noite. E aí Deus, né, como é um Deus cuidador, nosso Deus, ele pegou esse povo que ia caminhando para o deserto agora, rumo à terra prometida, e faz isso com eles. Coloca uma nuvem, né, sobre eles durante o dia e à noite uma coluna de fogo. Então de dia era uma coluna de nuvem e de noite uma coluna de fogo. E assim eles começaram a caminhar pelo deserto. E aí, no deserto a gente sabe que não tem água, né? Fácil de achar água. E aí, como é que faz para poder esse povo beber água, matar a sede, comer? Aí Deus sempre cuidando deles, né? Todo esse povo. A gente viu que saiu mais de quantas pessoas aí? 600.000 pessoas. Acho que fora mulheres e crianças. Então era muita gente. A gente até falou quase a cidade inteira de Victor, parece que mora. Acho que é Victor que mora em Feira de Santana, né, Victor? Então, Feira de Não, Santana. sou eu, Elton. Ah, é? Enzo. Foi Enzo. É isso. Então imagina aí, uma cidade enorme como Feira, mais de 600.000 habitantes. Só aí do povo de Deus que saiu do Egito, né? Só de homens foi 600.000, fora mulheres e crianças. Então uma multidão e Deus ia cuidando de todos eles aí. E aí eles começaram a sentir sede, começaram a reclamar para Moisés que estavam com sede. Então Deus fala para Moisés: pega a vara, aquela mesma vara lá que Moisés tocou no mar que abriu o mar vermelho. E aí tinha uma rocha. Aí Deus fala: toca na rocha e dessa rocha vai sair água e vocês vão beber e vão matar a sede, vão se fartar de água. Olha só como Deus é poderoso. Uma rocha fez brotar água e todo o povo, aquela multidão, matou a sede. Deus sempre cuidando deles nesse caminho aí do deserto depois que eles saíram do Egito. Só que aí dava fome também, então eles não tinham comida. Como foi que Deus fez para alimentar essa multidão de gente? Eles começaram a reclamar de fome, e aí Moisés sempre vai a Deus, fala com Deus como vai fazer para alimentar esse povo. Aí Deus manda, né, codornas primeiro, né, e sobe da terra, né, várias codornas, né, aqueles pássarozinhos chamados codorna, e eles podem se alimentar da carne das codornas, né? Depois disso também Deus manda do céu um pão, né, que fala que era um pão bem doce, né, um pão bem gostoso, e eles chamam esse pão de maná. E esse pão, né, esse maná descia do céu para eles, e eles tinham que toda manhã ir pegar e comer aquela comida. No outro dia, para eles se alimentar, Deus tornava a mandar novamente o maná. Eles não podiam pegar para 2 dias consecutivos. Tipo assim, eu vou pegar logo bastante aqui para me comer amanhã, depois e depois. Não podia. Deus falou, uma vez por dia, todos os dias eu vou mandar. Os que pegavam e guardavam para outro dia, esse maná apodrecia, cheirava mal. Então só podia pegar a porção diária, todos os dias, porque eles deveriam confiar que todo dia Deus ia prover para eles. Não precisava ficar preocupados, não precisava desconfiar, será que amanhã tem, será que amanhã não tem, será que amanhã a gente vai comer, o que a gente vai fazer? Não. Poderia confiar que no dia seguinte o Senhor mandaria de novo, mais uma vez, o maná, né? E eles comiam
e se saciavam a fome, e assim eles continuaram caminhando pelo deserto. Havia também inimigos no deserto, né, chamado de os amalequitas, que era um povo que era inimigo deles, e eles precisavam, né, para passar pelo deserto, rumo à terra de Canaã, derrotar esses inimigos. Deus também providenciava que eles derrotassem esses inimigos que apareciam no deserto. Um desses era esses amalequitas, e eles lutaram contra esses amalequitas, né, e Deus fez com que eles derrotassem esse povo inimigo e seguissem. Então, em tudo, Deus foi cuidando desse povo, né? Em tudo. Como assim? Como Deus cuida de nós em tudo, né? Deus provê para nós o alimento, Deus provê para nós o trabalho, Deus provê para nós a saúde, né? Da mamãe, do papai que trabalha, que traz o alimento para casa, que compra os livros para a gente estudar, né? Compra roupa, compra todas as coisas, tudo Deus é quem provê, né? Então, assim como Deus fazia com o povo dele, lá no deserto, né, com o povo terreno dele, faz também com nós que somos o povo celestial. Então a gente tem o trabalho, Deus que permite, a gente tem a roupa, a gente tem a casa, a gente tem o alimento, né? Tudo é Deus, assim como fazia com eles, fazendo com nós também. E assim eles seguiram caminhando por esse deserto e Deus cuidando deles em tudo. Então, assim, a gente vai agora aprender, porque Deus ia levar esse povo até um lugar determinado, que é chamado o Monte Sinai, né? Moisés ia guiando esse povo pelo deserto, e no Monte Sinai, Deus vai dar o que a gente conhece como os 10 mandamentos, né? Ou chamado também a lei de Moisés. Então a gente vai aprender hoje, se eu permitir, quais foram os 10 mandamentos da lei de Moisés que Deus deu a esse povo. Então eles seguiram caminhando pelo deserto, como eu falei, Deus cuidando de tudo, e eles chegaram na planície do Sinai, que é onde ficava o Monte Sinai. Então Deus diz para Moisés, né, para que eles acampassem ali na planície do Sinai, próximo ao monte. Deus descia, né, no pico do monte sob uma nuvem, aí chamou Moisés e falou assim, ó, fala ao povo. Olha, Deus deu um recado para Moisés. Fala ao povo que fique aqui, né? Acampe aqui na planície do Sinai. Ninguém vai fazer uma demarcação em volta do monte para que ninguém ultrapasse essa demarcação. Aquele que ultrapassar morrerá. Não pode. Nem animal, nem gente, nem pessoa nenhuma podia tocar no monte ou se aproximar da linha que Deus determinou que eles ficassem. Tinha a linha e eles tinham que ficar depois da linha, da demarcação. E assim fez. Não toque. E eles ficavam no acampamento deles, perto do monte Sinai. E Deus chamava Moisés e falava com Moisés, e Moisés voltava e dava um recado a eles. Porque Deus tinha, né, a lei para entregar a eles através de Moisés. Então Moisés voltou, deu um recado a eles, falou, Deus disse assim, assim, assim. Vocês devem se purificar, devem lavar suas vestes, né? Porque Deus é santo. Deus não trata com impureza, a gente sabe, né? Figura de pecado. Deus não se contamina com o pecado. Olha todo o povo aí e olha o Monte Sinai lá no fundo, tá vendo? Uma multidão do povo de Deus, de Israel, mas eles não podiam. E quando eles estavam no acampamento, que Deus desceu na nuvem para falar com Moisés, esse monte fumegava, trovejava, relampejava, tudo por causa, né, da glória e do poder de Deus que descia naquela nuvem ali para falar com Moisés. Era o único que tinha autorização de Deus para subir no monte. Os outros, todo mundo deveria ficar longe, né? Porque o poder de Deus era tão grande que se eles tocassem no monte, ou algum deles, ou algum animal, eles morreriam na hora. Não podia. Então Deus falou, deixa, fala com o povo para ficar afastado. Demarcou uma linha lá, não ultrapasse a linha. E aí agora
Moisés traz o recado, manda ele se purificar, fala: daqui 3 dias você volta aqui que eu vou dar para vocês toda a lei para esse povo seguir, né? Que era as ordens de como eles deveriam se comportar, tinha tudo. O que eles podiam fazer, o que eles não podiam fazer, né? Tinha os 10 mandamentos, que a gente vai aprender hoje, mas tinham também muitas outras ordens dadas por Deus para que eles pudessem viver, né, segundo a vontade de Deus, né? E aí Moisés desce do monte e avisa para eles, como Deus falou: daqui a 3 dias, né, eu vou subir no monte e Deus vai me dar os 10 mandamentos. Então vocês se purifiquem, né, não se contaminem, lavem suas vestes, porque daqui a 3 dias Deus descerá no pico do monte e vai me falar todos os 10 mandamentos. Então, agora a gente vai saber quais foram esses 10 mandamentos que Deus falou a Moisés. Veja só aí, ó, a multidão embaixo, o monte lá em cima, e nesse momento, né, quando Deus descia no cimo do monte aí, ó, isso tudo virava, né, muitos relâmpagos, muitos trovões, o monte tremia, tudo essas coisas, tudo pelo poder de Deus. Era muito forte, muito poderoso, né? E aí Moisés sobe para receber os 10 mandamentos. Quando Moisés fala para eles que Deus vai dar os 10 mandamentos, sabe o que eles falam? Ok, tudo que Deus falar, assim a gente vai obedecer. E eles falaram que iriam obedecer todos os mandamentos que Deus desse a eles para cumprir. Eles deram para Moisés a palavra: tudo que Deus disser, certamente nós cumpriremos. Depois a gente vai saber se eles conseguiram cumprir o que eles disseram. Então agora a gente vai, vou pedir Dal para abrir na Bíblia, se Dal consegue abrir aí, para a gente aprender hoje quais foram os 10 mandamentos dados a Moisés, também conhecido como a Lei de Moisés. A gente vai lá em Êxodo, acho que é o 20. Capítulo 20. Se estiver compartilhando, não está aparecendo aqui não, viu, Dal? Espera um pouquinho que Dal vai compartilhar aí. Agora sim. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí ele vai dizer, ó, Êxodo 20, versículo 3: não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento, Deus fala aí, ó, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti, o povo não devia fazer, né? Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas de debaixo da terra. Então a gente já está vendo dois aí, ó. Eles não poderiam adorar, ter outros deuses além de Deus, além do Senhor. Eles não poderiam. Eles não poderiam também fazer imagem de escultura de nada que era parecido no céu, ou embaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra, né? Agora, a gente já falou quantos? Dois, né? Agora mais o 7 Dal. Não, esse daí, 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Esse aí é o terceiro mandamento.
de Deus. Deus falou mais para Moisés: lembra-te do dia de sábado para o santificar, ou seja, para separar. Ó, ele fala, ele vai explicar, ó, 6 dias trabalharás, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e farás toda a tua obra, mas no sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro de tuas portas. Então, quarto mandamento, guardar o sábado. Não poderia fazer nada. A gente já até viu isso sobre o povo terreno de Deus. Quinto mandamento, 12. Honra teu pai e tua mãe. Olha o outro mandamento aí. Isso aí é para todos os filhos. Eu, João, Emily, Enzo, Dal, todos que são filhos. Honra teu pai e tua mãe, né? E aí diz assim: para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sexto mandamento: não matarás. Olha só, esse mandamento: não matarás. Né? Deus não permite que um homem mate outro homem, né? Não matarás. Sétimo mandamento: não adulterarás. Né? Então, cada pessoa que se casa deve ser fiel à sua esposa, ao seu esposo, né? Não adulterarás. Vamos para o oitavo. Oitavo mandamento: não furtarás, quer tirar alguma coisa de alguém, roubar, né? Então, nada que não é nosso, a gente não deve mexer, né? 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Esse é o nono mandamento. Não dirás falso testemunho, falar que uma pessoa fez uma coisa que ela não fez, né? Tudo isso aí Deus deu ali a lei, né, para o povo dele seguir. E agora, não cobiçarás. Esse aí é o 10º mandamento, né? E tá, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo e nem a serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então, não cobiçarás. Esse é o 10º mandamento. Então, naquele dia, lá na planície do Sinai, no Monte Sinai, tendo o povo saído do Egito, né, e caminhado até lá o Sinai, Deus pede para que eles parem ali, porque naquele dia Deus ia dar a lei para que eles cumprissem. E eles disseram a Deus: tudo que disseres, certamente nós cumpriremos. E Moisés escreveu toda a lei nessas tábuas de pedra aí, ó, né, para que o povo soubesse tudo que deveria ser feito. Então, é dada nesse dia aí a que a gente conhece a lei de Moisés, ou seja, os 10 mandamentos e mais um monte de ordenanças, um monte de preceitos, de ordens que também eles deviam seguir, né? Então, para tudo tinha um estatuto, uma lei, uma regra para eles cumprirem. Não era somente esses 10 mandamentos. Que aí pode falar assim: ah, eu não posso roubar, mas será que eu posso, não sei, lembrar aqui uma coisa, matar o animal e beber o sangue? Não, não pode também. Então tinha lá todas essas coisas que eles poderiam e não poderiam fazer para que eles vivessem segundo a vontade de Deus. Então esse é os 10 mandamentos. Eu vou voltar de novo do primeiro para a gente gravar, né? Vocês vão acompanhar e a gente vai gravar esses 10 mandamentos dados a Moisés naquele dia no Monte Sinai por Deus, para que o povo terreno de Deus cumprisse. Então, o primeiro é: não terás outros deuses. Então, lembre só,
quando você vê as pessoas adorando imagens, adorando a santos, adorando a aves, igual a gente viu que lá na Índia eles adoram vários tipos de animais, né, sagrados lá, a vaca, o boi, rato, um monte de tipo de animal eles adoram lá. Não terás outros deuses. Era isso que Deus dizia para o povo dele terreno. Não, vocês não podem adorar outra coisa, somente a mim, porque só ele é o Deus verdadeiro. Então esse foi o primeiro mandamento. Não farás imagem de escultura para adorar, segundo mandamento. Então quando vocês verem as pessoas dobrando o joelho diante de uma imagem, isso daí não está na Bíblia, não é a vontade de Deus. Isso aí é um pecado contra Deus, porque aí está escrito, ó, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, baixo, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, Deus não permite que se adore imagens de escultura. Infelizmente, nós vemos, né, que muitas pessoas vai lá, pega um pedaço de pau, corta, faz uma imagem, pinta, diz que é um santo e começa a falar para esse santo, pedir oração a esse santo, faz oração a esse santo, né, faz penitência e carrega esse santo e aquelas coisas, tudo que a gente sabe aí que não é da vontade de Deus. Deus não quer, não permite que se faça isso, porque só Ele é Deus. Hoje nós adoramos somente uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo, que veio a este mundo, foi na cruz, morreu em nosso lugar pelos nossos pecados e hoje está no céu, né? E a qualquer momento vem nos buscar. Somente a esse nós devemos adorar. Tudo que a gente vê que é imagem de escultura, seja de madeira, de ferro, tudo isso aí são ídolos que Deus não permite que as pessoas adorem. Vamos para o outro agora, para a gente relembrar. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Mais um mandamento, né? Usar o nome de Deus em vão. Também não devemos, né? Principalmente, toda essa lei foi dada aos judeus, mas todo homem também é responsável diante de Deus, porque Deus escreveu isso aí e aquele que fizer contra, infelizmente, um dia terá que dar conta a Deus, né? Vamos para o outro. Quinto, honra teu pai. Ah, não, quarto, guarda o dia de sábado. Isso é para os judeus. A gente já aprendeu isso aqui, que o povo terreno de Deus, os judeus, têm a lei lá que eles devem seguir, né? Então, eles não comiam carne de porco, eles não trabalhavam no sábado, porque era um mandamento de Deus dado a eles aí, né? Nós cristãos, nós não seguimos a lei de Moisés, como eles seguiam, né? Nós temos a Bíblia e nós temos a Cristo, né? E a palavra de Deus para nos guiar segundo a vontade de Deus. Nós somos cristãos, né? O povo celestial de Deus. Mas eles deveriam guardar o dia de sábado, aí, ó, não poderiam trabalhar. E o outro mandamento, que é o quinto, que deve ser honra teu pai e tua mãe, dado também para eles, né? Mas nós também todos devemos, né? Honrar nossos pais e nossas mães sempre, né? Até quando, né, eles estiverem velhinhos, né? Nós devemos honrar nosso pai e nossa mãe. O povo de Israel lá também deve fazer isso, que é um mandamento de Deus para eles. O outro mandamento, agora, não matarás. Olha só, Deus deu autoridade, né? Neste mundo são as autoridades policiais, né? Essas são autoridades que Deus deu permissão para tirar a vida de outros. Somente eles têm essa permissão da parte de Deus, né, para tirar a vida, se a pessoa ela oferecer algum risco para a sociedade. Mas uma pessoa que não é uma autoridade, um policial, né, um delegado, um, algum
alguma autoridade assim, não tem da parte de Deus autoridade para tirar a vida de ninguém. Então, outro mandamento, não adulterarás. Então, para a gente recapitular, para a gente gravar, semana que vem a gente vai ver se a gente consegue lembrar, quantos a gente consegue lembrar desses 10 mandamentos que a gente aprendeu hoje. Não adulterarás, cada um seja fiel ao seu esposo, à sua esposa, né? Cada um tem a sua esposa, cada um tem o seu esposo. Não furtarás, que é o oitavo, né? Todas as coisas que não são nossas, nós devemos deixar, né? Não mexer, não é nosso, né? Dinheiro, objetos, nada disso que nos pertence, né? Nós não devemos tomar para nós. E eles também, lembrando sempre que essa lei foi dada a povo de Israel. Eles não deveriam fazer nada disso, né? O que era do irmão deles, do vizinho, do próximo, eles deveriam deixar lá, não podiam tocar. O outro, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, que é falar contra alguém, né? Uma coisa que a pessoa não fez, e eu vou lá dizer que ela fez. Ah, João pegou o brinquedo de Enzo, mas João não pegou o brinquedo de Enzo, então eu estou dando um falso testemunho, né? Falando que João fez uma coisa que João não fez. E o 10º e último é não cobiçarás. Esse daí é a gente não desejar nada, né, que não é nosso e não desejar nada também que não seja a vontade de Deus, né? Então tudo isso é cobiça, né? Então esses são os 10 mandamentos que a gente conhece também pela lei de Moisés. Então falta 7 minutinhos. Semana que vem, se o Senhor permitir, a gente vai dar uma recapitulada nesses 10 mandamentos para saber se a gente gravou algum, se a gente esqueceu de algum, para a gente aprender eles direitinho, gravar na cachola. Então, falta 5 minutinhos. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode levantar a mãozinha, abrir o microfone e falar, tá? Polian, Enzo, Victor, João Miguel, Cauã e Maria, Estezinha, com Ana Lu aí, Sazaki, Miquéia, Cecília, Emily. Se tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade. Se não, tá dando o nosso horário, a gente pode também dar graças para a gente poder finalizar por hoje. Estezinha levantada. Oi, irmão, o sábado é pra gente é a nossa igreja. Vamos lá. Toda essa lei que a gente conhece por a lei de Moisés foi dado para o povo terreno de Deus, que é o povo de Israel. Então a gente já aprendeu, né, que existe Deus tem dois povos aqui na terra hoje. Tem Israel, que é o povo terreno de Deus, e tem nós cristãos, que somos o povo celestial de Deus, que vamos morar no céu com o Senhor Jesus Cristo. Então o sábado é para ser guardado ou cumprido pelo povo terreno de Deus. Então Israel, lá em Israel, no país que eles vivem lá, o sábado eles não fazem nada, né? Então eles, aqueles que cumprem o mandamento de Deus, o sábado para eles é um dia sagrado, eles descansam, não trabalham, né? E eles ficam até terminar o sábado, aí no domingo eles já podem fazer qualquer coisa, né? Se tiver alguma coisa para fazer em casa, eles podem fazer. Se tiver algum trabalho para fazer também na rua, eles podem sair para fazer.
mas o sábado é o dia de descanso. É porque a gente aprendeu lá em Gênesis, né? Que Deus fez todas as coisas e no sétimo dia descansou, né? De tudo que tinha feito. Não foi assim que a gente leu lá? Então a eles Deus também deu esse dia para descanso, né? Eles deveriam descansar no sábado, não poderia fazer nada, guardar o sábado, que é ficar em casa, né, sem trabalho. Então, é somente para eles, o povo de Israel, que é dado esse mandamento. Não, nós cristãos, nós não guardamos dias, né? Nem sábado, nem domingo, né? Nós, se tiver que trabalhar, né, a gente deve trabalhar. Nós sabemos que no domingo é o dia do Senhor e a gente deve estar se envolvendo com as coisas do Senhor, indo à assembleia, né? Todos os dias a gente deve estar orando, lendo a Bíblia, né? Mas o domingo é o dia chamado na Bíblia, né? Que é o dia do Senhor. Então a gente deve dedicar esse dia a se ocupar mais com as coisas do Senhor. Mas se a gente tiver que trabalhar, né? Precisar, a gente pode trabalhar também, né? Mas a gente, né? O domingo é o dia de partimento do pão, recordar da morte do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, assim como ele pediu, né? Ele fala assim, fazei isso, né? Partir o pão, que é a ceia do Senhor. Vocês, quando tiverem a oportunidade de ir numa assembleia, vocês vão ver, vão aprender como é que é a ceia do Senhor, que o Senhor deixou para a gente fazer, né? É um memorial que a gente faz em lembrança, em recordação da morte do nosso Salvador. Então, é todo domingo, né? A gente parte o pão e mas para nós, né, a gente não, nós cristãos, a gente faz esse pedido, nesse memorial que o Senhor pediu, né? Fazer isso em memória de mim até que eu venha. Então, enquanto nós estamos aqui aguardando o Senhor, até que Ele venha nos buscar, né? Todo domingo a gente parte o pão, né? Lembra do Senhor, canta hinos a Ele, né? Adora e louva a Ele pelo que Ele é e pelo que Ele fez por nós. Mas para nós é a ceia do Senhor no domingo, né? E para o povo de Israel, eles guardavam o sábado. O sábado. Nós não guardamos. Ah, irmão, entendi. Obrigada. De nada, Estezinha aí. Ana Lu hoje aí. Estezinha que tá com uma amiguinha aí de visita. Foi um prazer, viu, Ana Lu, ter você aqui. Muito bom. Então, 9 horas é hora de, como o Dal diz, mimi. Que significa? Obrigada. Dormir. 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 E antes de dormir, E também orar para dormir. E Dormir. isso. dormir. Justamente. Então, vou pedir Dal para tirar a gravação. Vou dar graças para a gente poder finalizar, tá?